Seres humanos do meu coração, estou aqui para provar a vocês que a química é linda. Hoje nós daremos continuação à matéria de soluções. Matéria tranquila, a gente não vai ter dificuldade nenhuma. Vamos lá. Recapitulando, o que é uma solução? Solução é uma mistura entre soluto e solvente. Lembrando sempre que o soluto está em menor quantidade e o solvente está em maior quantidade. O que seria uma concentração de uma solução? A concentração de uma solução é dada pela relação entre a massa do soluto e o volume da solução, onde a gente vai ter a seguinte equação: concentração é igual massa sobre volume. Vejamos um exemplo. Um técnico de laboratório precisa preparar 2 litros de uma solução aquosa de carbonato de sódio, de concentração 125 gramas por litro. Qual a quantidade de carbonato de sódio o técnico deve dissolver para preparar a solução? Vamos lá. O primeiro passo é coletarmos as informações que o texto nos dá. Então vamos lá. A concentração é 125 gramas por litro, o volume 2 litros e a massa. A massa é a pergunta que ele quer saber. Coletadas as informações, vamos à equação. Concentração é igual massa sobre volume. Substituindo os valores que a gente já pegou de informações, nós vamos ter que 125 é igual a massa sobre 2. Resolvendo essa continha, nós vamos achar um valor de 250 gramas. Então, a massa que esse técnico precisa é de 250 gramas. O título em massa é a massa do soluto pela massa da solução. Então, nós vamos ter que a massa do soluto é um M1 e a massa da solução é um M total. Esse M total nada mais é do que a massa do soluto mais a massa do solvente. Que a massa do soluto mais a massa do solvente vai ser a massa de solução. Então vamos supor esse exemplo aí, que nós queremos dissolver 350 gramas de cloreto de sódio em 990 gramas de água. Então como é que vai ser esse título? Ele vai ser as 350 gramas do nosso soluto sobre as 350 gramas do soluto mais os 990 gramas do nosso solvente, que é a água. Esse título em massa sempre vai variar de 0 a 1. Né? Então esse valor que nós achamos aí é 0,26. A porcentagem em massa é nada mais nada menos do que o nosso título, que nós acabamos de ver, multiplicado por 100. A gente vai ter esse resultado em porcentagem. Usando o exemplo anterior, nós vamos ter o 0,26 vezes 100, que vai dar um total de 26%. O título em volume é idêntico ao título em massa, só que em vez da gente usar a massa, nós vamos usar o volume da solução, do soluto e do solvente. ppm. ppm é a concentração em partes por milhão. Ela é utilizada para expressar a quantidade muito pequena de soluto em uma solução, que nesse caso a porcentagem ficaria em um número muito pequenininho. Né? Ela indica quantas partes de soluto há em 1 milhão de partes de solução e pode ser expressa conforme a equação dada em cima. 1 ppm é igual a 1 unidade de soluto por 10 elevado a 6 unidades de solvente. Chegamos a uma concentração que a gente chama de molaridade. Ela é bem parecida com a concentração comum, só que em vez da gente usar a massa, a gente vai usar um número de mols. Então essa concentração que a gente utiliza bastante, ela vai ser a razão entre mol por volume. Por hoje é só. Obrigado e bons estudos. Não se esqueçam nunca, a química é linda.